Amém, glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Pode se sentar, obrigado, pode se sentar. Hoje eu queria falar com você da turma da noite, a palavra que eu preguei hoje de manhã aqui para a igreja, tive que fazê-la em 2 domingos, domingo passado foi Dia dos Pais, e nós estamos hoje para celebrar a ceia do Senhor e ao mesmo tempo, hoje, não é? No meio de uma campanha de oração, e eu queria compartilhar um pouquinho isso com você. O irmão lá de cima pode colocar um PowerPoint que está aí com alguns versículos, são versículos tão importantes que eu quero que você conheça. Primeiro deles, o primeiro versículo que eu quero destacar está em Tiago, no capítulo 5, 16. Você pode conferir na sua Bíblia, está na versão NVI, não é? O versículo diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Você pode ler comigo em voz alta? Vamos ler esse versículo? Diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Mais uma vez, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Fraquinho, hein? Como quinta-feira é culto só de homem, e homem é total mesmo, eu vou pedir aos homens, para com uma voz assim mais, né? Mais ali, substância, poder ler esse verso para mim. Vamos lá, só os homens. Pronto. A Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu vejo duas coisas nesse verso impressionantes. A primeira é que a Bíblia fala para nós que oração é poderosa e eficaz. Lógico, não é perda de tempo orar. Talvez seja a coisa mais importante que você possa fazer. E para uma igreja, nada é mais importante do que orar. Algumas pessoas falam comigo: mas pastor, 21 dias de oração. Eu falo, tinha que ser 210, 2100. Porque o apóstolo Paulo diz lá aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Por quê? Porque oração é poderosa e eficaz. Quanta coisa eu tenho visto por causa de oração, pequenas respostas e grandes respostas. Quantas vezes o céu se move porque alguém clamou aqui. Deus responde a oração. Talvez você não fique atento, porque nós não fazemos aqui como algumas igrejas de fazer propaganda. A gente faz propaganda da oração, mas não faz propaganda da resposta da oração. Hoje pela manhã uma irmã estava aqui me dizendo: pastor, o senhor orou pela minha mãe, ela foi curada. E não foi uma coisa qualquer. Eu já fui num hospital, na Beneficência Portuguesa, orar por um homem com câncer, que estava morrendo. Ele estava pesando menos de 30 quilos, um baita de um homem. Já tinha tirado seu estômago todo, estava com a colostomia, mas o câncer estava tomado. E eu fui assim, até meio sem vontade, falo a verdade. Eu estava no Rio de Janeiro. Eu estava pensando de ir para a praia, em vez de ir para a praia, eu fui para o hospital orar com o enfermo. Mas quando entrei naquele quarto, Deus me falou: eu vou curar esse homem. Eu encostei no pé dele, no pé. E ele começou a levantar assim, igual uma tábua. E ficou assim, ó. E ele pulava naquela cama. E o câncer dele, saiu. E foi totalmente curado. A oração é poderosa. Mas eu já orei pedindo a Deus uma vaga para parar meu carro. E ela estava lá. Uma coisa à toa. Eu já orei a Deus falando: Senhor, escolhe para mim minha esposa. Ele escolheu a melhor. Deus responde oração em todos os níveis, porque oração é poderosa e eficaz. Diga assim: oração é poderosa e eficaz. Por isso o apóstolo Paulo, que é nosso amigo, diz: ore sem cessar. Ore sem cessar. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: ore sem cessar. Ore sem cessar. Meus irmãos, sabe quanto tempo em média uma pesquisa feita nos Estados Unidos diz que os crentes em geral na igreja oram? 6 minutos por dia.
Isso incluindo café da manhã, almoço e jantar. 6 minutos por dia ele deve responder: Senhor, abençoe esse alimento. Amém. Porque para somar todo dia. 6 minutos, ou seja, o povo não ora. E o povo está perdendo poder e eficácia, resultados. Agora, segundo aspecto desse versículo é que pega a gente. Porque está escrito a oração de um justo. E consciente ou subconscientemente a gente se afasta da oração porque a gente diz: eu não sou justo. Eu sou um pecador. É por isso que a minha oração não é poderosa e eficaz, porque eu não sou um justo. E eu tenho entendido, irmãos, que muitos, talvez a maioria dos crentes, sofre de um complexo de inferioridade espiritual. Imagina que eu vá chegar em casa com a esposa que eu tenho e as 2 filhas que eu tenho, com uma caixa do meu preferido Ferrero Rocher. Eu vou continuar falando porque a semana passada já funcionou e um trouxe para mim uma caixinha de Ferrero Rocher, né? Ferrero Rocher. E imagina que eu vou chegar com a caixinha de Ferrero Rocher em casa assim, e minhas filhas vão falar assim: não, eu não mereço, eu não mereço, eu sou tão... Elas vão pular em cima. Eu tenho que lutar para ficar com um. Não é verdade? Porque são filhas. Não está nem aí se brigou semana passada, se tal. É filho, tem direito, mas nós não estamos vivendo essa liberdade com Deus. A maioria de nós tem se afastado de Deus e tem dito: eu não mereço, eu não posso pedir, o céu está fechado para mim, para o outro sim, para o outro sim. E se ainda, numa coragem muito grande, acreditar na oração, é na oração do pastor. O pastor ora por mim. Porque você é justo, eu não sou. Sua oração é poderosa e eficaz, a minha não é. A minha oração é fraquinha. Meus irmãos, isso é um absurdo. Isso é um erro bíblico catastrófico. E talvez tenha sido um dos motivos que tem separado crentes vencedores, vitoriosos e crentes derrotados. Porque um crente que não crê ou não pratica a oração, perde poder e eficácia, bênçãos sem iguais na sua vida. Sem igual. Então, nós precisamos compreender. Eu queria falar para você nesta noite sobre a justiça de Deus. Muitos não entendem a justiça de Deus. E para entendermos a justiça de Deus, nós temos que entender, eu vou aproveitar uma frase do pastor Abe Uber, um amigo precioso, amanhã eu vou estar com ele, lá em Londrina, no encontro do Global Kingdom, não é? Amanhã nós conversaremos sobre ganhar esse Brasil para Jesus, não é? Em jejum, orando sem parar. Mas o pastor Abe Uber, ele usa uma frase muito legal. Ele diz: no Calvário, na cruz do Calvário, houve uma grande troca. Ele chama a grande troca do Calvário. A grande troca do Calvário. Você sabe qual é a grande troca do Calvário? Diz assim: a grande troca do Calvário. Olha só o que a Bíblia diz. Diz a Bíblia lá, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:21, ele diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Quem não tinha pecado nenhum, nunca teve pecado. O único homem que nunca pecou, quem é? Jesus. Deus tornou pecado Jesus. Jesus se tornou pecado para que nele, em Jesus, nos tornássemos justiça de Deus. Irmão, olha o que a Bíblia está dizendo. Houve uma troca. Jesus se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Nosso pecado foi tirado de nós e foi colocado nele. Ele não apenas levou o nosso pecado, a Bíblia diz que ele se tornou pecado.
Ele nunca cometeu um pecado, não é um pecador, mas tornou-se o pecado. E pecado tem que ser castigado. Por isso a ira de Deus, ao invés de cair sobre nós, ela foi desviada e pá, em Jesus. Ele foi moído, ele foi traspassado, ele foi punido horrivelmente. A punição que viria para nós. E eu? Que eu recebi na troca? A justiça que ele tinha, a perfeição que ele tinha, veio para mim. Quando ele é pregado na cruz, ele é pregado nu. Sua roupa toda é tirada. Sabe para quê? Para que ela estivesse ali, aos pés da cruz. Pecadores brigaram por ela e um levou, talvez o pior. E ele vai e faz assim, ó. E ele põe aquela capa. Imagina aquela roupa de Jesus. Espiritualmente, Jesus foi para a cruz nu, para que eu colocasse a roupa dele. O rosto é meu, mas todo o resto é de Jesus. E quando o Pai olha para mim, ele olha e vê, ele está revestido do meu filho. Eu vejo a justiça do meu filho nele. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Porque Jesus disse, Pai, eu sei que sempre me ouves. Eu sei que sempre me ouves porque eu sou teu filho. E nós, porque de Cristo nos revestimos, nós nos tornamos para Deus a própria justiça. É a troca do Calvário. Ela aconteceu no mundo espiritual. Ela aconteceu. Justificação é o ato bíblico espiritual de Deus declarar aquele que se converte a Cristo, sinceramente dizendo, me arrependo dos meus pecados e quero ser um seguidor de Cristo, confio nele como meu Salvador. Deus declara o que se converteu justo, justificado. É um ato jurídico, como um juiz que te chama e fala assim, você está livre, eu te declaro livre. O juiz tem poder de fazer isso. Ele te declara proprietário deste bem que você está requerendo, ele te declara casado, ele te declara o que ele quiser. E Jesus, Deus, pela morte de Jesus, te declarou justo. Ele se tornou pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus, sem errar. Eu garanto a você, pela autoridade das Escrituras, que se você se converteu a Cristo de verdade, se não é apenas um religioso frequentador de igreja, mas confia na cruz de Cristo e não no seu mérito, não está querendo fazer troca com Deus, mas confiou que a morte dele é completamente suficiente para te salvar, e você crê em Jesus como seu Salvador, eu te declaro com toda a autoridade da Bíblia Sagrada, você é justiça de Deus. E isso tem um poder extraordinário na nossa vida. Por quê? Porque ao invés da timidez, ao invés do medo, ao invés do acanhamento espiritual, esta fé me dá ousadia de chegar diante de Deus e dizer, Senhor, pelo mérito de Jesus, pela bênção de Jesus, eu quero, Senhor, todo o direito, toda a bênção da salvação, inclusive que as minhas orações sejam respondidas. Nós precisamos entender, meu irmão, como nós podemos receber a justiça de Deus. Perceba o que Paulo diz agora nesse verso. Se pela transgressão de um só, Adão, quando Adão pecou, a transgressão dele fez com que a morte reinasse em nós. Você não escolheu ser mau. Nenhum de nós escolhemos ser pecadores. A transgressão de Adão entrou no nosso sangue. Já veio do útero. Em pecado nós já fomos gerados, chamado pecado original.
Se pela transgressão de Adão, a morte física, a morte espiritual, a separação de Deus, a força e domínio do pecado reinaram até agora sobre toda a humanidade, e o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo porque o pecado reina em mim, a Bíblia diz, muito mais poderosa, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa, olha como a Bíblia chama, imensa provisão de graça. Graça é o favor salvador de Jesus. Isso é imenso aos olhos de Deus. Ah, mas eu sou tão pecador, pastor. Pois a graça é imensa. Muito maior do que os nossos pecados todos juntos. Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. E significa mais. Quando uma pessoa se converte, ele recebe, primeiro, a provisão da salvação, imensa. Segundo, soma-se a isso, um dom, um presente. Quando uma pessoa se converte aqui na igreja, vem aqui à frente, nós oferecemos para ele. Nós declaramos, você creu em Jesus, você está salvo. E nós damos para ele um saquinho assim, bonitinho, que é um presente nosso. Esse presente, ali tem uma Bíblia, ali tem um livretinho, ali tem uma ficha para ele colocar seu nome, nós vamos orar por ele. Quando uma pessoa se converte, entrega a sua vida a Cristo, ele recebe a sua salvação, mas recebe também um presente. E este presente é chamada a dádiva da justiça. Ele te dá, ele fala assim, agora eu te declaro justo. Isso tem tanto poder. Isso é tão valioso que às vezes você fala assim, isso não vale tanta coisa assim. É tão poderoso que a Bíblia diz que porque você recebeu a dádiva da justiça, você reinará em vida por meio de Jesus Cristo. Pastor, eu sei que quando eu for para o céu, nós vamos estar no reino de Deus e reinaremos para sempre com Ele. Em vida, está escrito. Reinar em vida. O que significa reinar em vida? Reinar é o oposto de ser escravo. Ser escravo significa que alguém domina você. Reinar em vida significa que você domina. Domina o que? Os outros não. O pecado, as tendências, os principados, as potestades, a maldade, as armadilhas, que antes te jogava no chão, agora, porque você recebeu a justiça de Deus. Autoridade, poder. Meus irmãos, quantas pessoas morrem sem nunca experimentar essas verdades? Leia a Bíblia e não entendem um fundamento essencial. Meu objetivo ao falar sobre isso é fazer você se alegrar e entender a grandeza dessa revelação. A troca do Calvário aconteceu. Se você se converteu, creia nisso, tenha certeza nisso. O seu pecado foi embora e você recebeu a plena justiça de Deus. Há implicações enormes, isso é tão fabuloso, que há implicações enormes. Antes de falar das implicações ou benefícios, eu quero que você veja Romanos 1,17. No Evangelho, esta mensagem que a gente prega. Eu não consigo entender alguém que anda por aí e tem vergonha de falar que é evangélico. Como alguém pode ter vergonha de falar que é evangélico? A coisa mais linda do mundo é alguém falar, eu sou evangélico, eu sou a justiça de Deus. Evangélico é alguém que vive da bênção do Evangelho, que abraçou essa boa nova, que creu. A Bíblia diz, no Evangelho é revelada, isso é uma revelação. Quem é evangélico recebe uma revelação. Qual? A revelação da justiça de Deus. E minha oração, você não sabe como eu orei essa semana, para que você recebesse uma revelação. Pô, eu sou a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus. No Evangelho é revelado para você a justiça de Deus. Uma justiça que é pela fé. Pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Respondendo a sua pergunta, pastor, como eu recebo essa justiça? Eu digo pela fé. Porque ela vem junto,
ela vem junto com a sua salvação. Ela é parte da sua salvação. Como uma pessoa aceita Cristo pela fé, eu creio e recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ao declarar isso em verdade, você já recebeu e já foi feito justiça de Deus. Portanto, sua inferioridade, baixa estima, timidez, incredulidade, acanhamento, afastamento de Deus é um engano, é indevida, é bobeira, burrice, ignorância. Perdemos muito por não conhecer. O povo perde por não conhecer a Escritura e não conhecer tudo que Deus fez através de Jesus. Tudo que Deus fez através de Jesus. Então, meu querido irmão, eu preciso que você claramente reconheça e saiba como Deus tem te abençoado. Porque a salvação é completa. Como o céu poderá reter a bênção que você está pedindo, se a Bíblia diz que a oração do justo, do que foi feito justiça de Deus, é poderosa e eficaz. E eu queria falar com você sobre os 4 níveis em que a justiça de Deus se manifesta. 4 níveis em que a justiça de Deus se manifesta. Primeiro, 1 João 1,9. A justiça de Deus já se manifesta no nível mais simples. E muita gente apanha já aqui. No primeiro nível, mais rudimentar, já tem gente que já está perdendo aí. Eu conheço assim de gente que vive hoje escravo de lembranças e amassado por sentimento de culpa. Não consegue se perdoar, não consegue perdoar pessoas e entende que tudo que acontece é uma forma de castigo. Porque não entendem a justiça de Deus nem no primeiro nível. Primeiro nível da justiça de Deus. Primeiro nível, seus pecados, se você creu em Jesus, no primeiro nível, seus pecados foram perdoados. Está escrito na Bíblia, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que significa isso, amado? Significa que no primeiro nível, quando você se converte, a primeira coisa que Deus faz no processo da sua justificação é: seus pecados estão perdoados. Já imaginou o que isso significa? Bem, a maioria crê nisso. O problema é que dizem assim: pastor, tudo bem, mas depois que eu me converti, eu pequei de novo. Isso é sério. Não deveria. Mas eu peco, pastor, e pequei de novo. E aí? Aí a Bíblia diz se. Se não significa sempre. Não significa que é normal. Não significa que você não está nem aí. Se é, aconteceu um acidente. Se confessarmos os nossos pecados, o que a Bíblia diz? Ele vai perdoar de novo. Por que Deus vai perdoar de novo? Está escrito ali: se confessarmos os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo, Ele vai perdoar os nossos pecados. Se Deus não perdoar o seu pecado, Ele não é fiel e justo. Por quê? Por quê? Porque não é justo que, tendo você quitado o seu IPTU, você receba uma notificação da prefeitura dizendo: não constatamos seu pagamento, por favor, pague o seu IPTU. Você vai dizer: injusto, eu já paguei. E você vai juntar os seus recibos e vai lá dizer: o que é isso, amigo? Pode parar, eu já paguei. E te dá uma coisa, não é? De injustiça, desorganização, eu já paguei. E tem vezes que você tem que entrar na justiça
para provar que você não deve. Se alguém te cobrar 2 vezes, é injusto. Se o seu pecado já foi cobrado e Jesus já pagou, e se ele te deu plena quitação, porque ele disse, está pago, está consumado, pode novamente, então, aquele pecado ser cobrado de alguém? Não, ele só precisa ser confessado e arrependido. Porque se você chegar, pai, eu pequei, mas não foi exatamente por coisas assim, horríveis, que o teu filho morreu? Então, pai, lembra que ele já pagou? Mostra para ele a cruz. Pai, olha o sangue de Jesus sobre mim. E o pai vai dizer, está perdoado. Se confessarmos os nossos pecados, e confessar significa concordar com Deus. Deus, eu concordo com o que a minha consciência está dizendo, eu concordo com o que a tua palavra está me dizendo. Isso é pecado, eu não devia estar fazendo assim. Eu estou arrependidíssimo e não quero nunca mais. Eu concordo com Deus, ele é fiel e justo. Para o quê? Para não cobrar de novo, para dizer, o meu filho já pagou por você. Então o primeiro nível da justiça é o perdão. O meu querido, você não está entendendo o que isso significa, não? Você está entendendo que Paulo diz que o escrito de dívida que era contra nós foi pago? E nós não precisamos mais ter medo, timidez, afastarmos de Deus, nos sentir culpados, sujos. Eu fui perdoado, errei, fui perdoado. Primeiro nível é que os meus pecados são perdoados. Segundo nível, os nossos pecados são esquecidos. Hebreus 8,12 diz, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Esse é o segundo nível. Sabe, isso só acontece porque Deus é Deus. Porque se você sofreu um trauma, ou alguém fez algo com você, ou você fez algo muito feio, você tenta esquecer, mas aqui não apaga. Por quê? Porque Deus fez a sua memória para não apagar. Para que você aprendesse aquilo. Mas Ele é Deus. E Ele pode dizer, como Deus, eu quero esquecer. E quando você realmente se arrepende e pede perdão, Deus fala, eu perdoarei e esquecerei. Ele faz assim, esqueça. E você pode ir lá dizendo, Senhor, eu novamente estou aqui. Ele vai olhar lá e falar assim, não estou lembrado. Senhor, o Senhor lembra daquilo? Ele vai falar, não lembro. Porque eu decidi, como Deus, não lembrar mais do seu pecado. Puxa vida. Esse é o segundo nível. Deus esquece os nossos pecados. O terceiro nível da nossa justificação, ele diz, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões. Eu apago as suas transgressões, por amor de mim. E não me lembro mais dos seus pecados. No primeiro nível, o Senhor está prometendo que essa justiça que Ele nos dá, é uma justiça que perdoa o nosso pecado. É uma justiça que faz Deus escolhe esquecer o nosso pecado. Mas além disso, nos livros lá, onde estão sendo anotados tudo o que você fez, porque a Bíblia diz que há um escrito dos nossos pecados, Ele manda que um anjo vá lá e apague tudo contra você. O que você fez foi apagado. Nem registro não tem. Procura lá, não acha. Uau. Uau. Sabe o que tem registrado contra você no céu? Se você se converteu a Jesus, nada. Foi apagado. Você lembra, mas chegando lá você pode procurar e vai falar, aqui não tem registro, aqui é céu, meu filho. Você foi perdoado e o Pai mandou apagar tudo. Por quê? Seu irmão mais velho pagou tudo para você. Ah, irmão, sinceramente, esse aleluia seu, meu irmão, é o aleluia mais feio que eu já vi na minha vida. Irmão, se você foi perdoado e você acredita
que só tem um papel em branco no céu lá com o seu nome, está branquinho, não tem nada. Diz aleluia, diz. Dá um glória a Deus. Irmão, esse é o motivo da nossa alegria. Ele se fez pecado por você, para que você fosse feito justiça de Deus. Diga assim: eu sou justiça de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu já desconfiava. Você é justiça de Deus. Essa cara de santo, e você é mesmo. Oh, glória a Deus, hein? A Bíblia fala que esse é um nível lindo. Agora pergunta aqui, vem cá, vamos conversar aqui. Vamos arrazoar aqui. Para que viver envergonhado? Para que esse sofrimento? Para que você se pune tanto? Por que você se tortura tanto? Mas pastor, você não sabe o que eu fiz. Você não sabe o que eu fiz. Esses versículos que eu estou lendo foram escritos pelo apóstolo Paulo. Ele fala assim: eu matei crentes. Eu vi mulheres com seus filhos sendo mortos. Eu peguei gente para depois ser comido por leão. Uns foram mortos a espadas. Eu participei da morte de um santo como Estevão. Ele diz assim: de todos os pecadores eu sou o maior. E sabe o que Paulo diz aqui? O Senhor apaga minhas transgressões. Oh, é por isso que ele foi grande. É por isso que ele foi levado ao céu, porque ele não deixou que as mentiras do acusador roubassem a minha comunhão com Deus. Porque ele entendia: eu fui feito justiça de Deus pela fé no Evangelho. Eu sou livre e não há condenação sobre mim. Porque ele apaga as nossas transgressões. E no último nível, o completo nível, perdoou o meu pecado. Ele completamente esqueceu do meu pecado, apagou o meu pecado, e agora ele diz que ele te fez justo. Onde estava aquilo que ele apagou, sabe o que faz agora? Ele escreve lá, todo tamanho: justo, ou perfeito aos olhos de Deus. Mas pastor, então, se eu me tornei a justiça de Deus, quando eu for para o céu, eu vou me tornar mais justo? Não. Você nunca conseguirá ser mais justo do que você já é hoje, se você é convertido. Porque toda a justiça de Deus já foi te dada. Mas então, pastor, por que eu penso essas coisas, sinto essa raiva e ainda tenho essa tendência? Porque você está sendo santificado. O seu espírito, porque Deus não faz nada imperfeito, Ele é perfeito, suas obras são perfeitas. Ele te fez nascer de novo. Quem nasceu? Um justo. Mas você, historicamente, seu ser, sua alma, agora vai sendo santificada. E essa justiça faz você ter sede de justiça. A justiça que está no seu espírito faz você ter sede de justiça. Isso significa o quê? Eu não quero mais pecar. Eu tenho sede de crescer, eu tenho sede de melhorar, eu almejo ser diferente, eu não quero mais ir em tal lugar, eu parei com essas pessoas, eu não faço mais isso, porque eu tenho sede de justiça. Eu digo: Senhor, agora que eu já sou justo, eu quero ser santo como o Senhor. Eu já sou justo como nunca poderia ser. Eu sou justo e quando for para o céu não muda nada, mas eu não sou santo. E um dia eu estou sendo aperfeiçoado, e um dia eu serei como Ele é. É nesse caminho que eu e você estamos indo. Isso chama-se vida cristã. Vida cristã. Mas a acusação
o diabo jogar o dedo em cima de você, mandar você pisar em você, obrigar você, você dá uma banana para ele e fala: sai para lá, eu sou a justiça de Deus. Eu reino em vida, eu tenho autoridade, o sangue de Jesus está sobre mim. Ele me purifica de todo o pecado. E quando o diabo olha para mim, ele olha o sangue e ele sabe: eu não posso tocar ali. Quando Deus vê o sangue, ele olha e fala: esse é meu abençoado. Eu respondo às suas orações, eu tenho comunhão com ele, ele é a minha casa, ele é limpo, eu posso habitar nele, porque ele é justo. Por isso Paulo diz que nós somos um vaso de barro por fora, que contém dentro um tesouro. A justiça de Deus, o Espírito Santo dentro de nós, num vaso de barro, que vai sendo glorificado. E um dia, essa corrupção vai ser trocada e revestida de incorruptibilidade. E nós seremos como Jesus. Opa! Volta lá para mim, para eu terminar. Já acabou? Será que acabou lá, minha? É a criança, ó. Tem uma criança aí, ó. Criança é mais importante. 204. Se você é pai dessa criança, estão te chamando. Toma que o filho é seu. Agora, aí, criança 204. Agora, se você está ouvindo a gente falar isso, e tudo, eu quero dizer, tudo que eu estou falando aqui vale para quem já se converteu verdadeiramente. Sabe por que eu digo verdadeiramente? Porque se não tem fé realmente no seu coração, se não há dentro de você um arrependimento genuíno da sua maneira de viver de antes, se você está aqui na igreja, mas curte ainda a mesma lama que curtia antes, e tem a mesma desenvoltura de ir para o barro, a natureza sua ainda se agrada dessas coisas e não sofre, você não sofre. Se isso acontece, meu querido, se isso acontece, é porque você não nasceu de novo ainda. E nada disso se aplica para você. Significa que você não é justiça de Deus, sobre você permanece a ira de Deus. Se vier castigo, não desviou para Jesus, virá sobre você. Você será punido com a morte infernal, um juízo de Deus, ele vai te esmagar na eternidade, porque você não recebeu a justiça de Deus. Você tem que receber. Lá em João capítulo 3, talvez o capítulo mais extraordinário das Escrituras, Jesus falando sobre a salvação, João 3, é lá que tem João 3,16, mas lá neste mesmo local, nesse mesmo trecho, Jesus fala assim: como um dia Moisés levantou uma serpente numa vara, e todo aquele que olhava para a serpente era curado, assim é fundamental, é decisivo que eu, filho de Deus, seja também levantado numa vara, numa cruz, para que todo aquele que olhar para mim seja também salvo e curado. Jesus está se referindo a um acontecimento trágico na trajetória do povo de Israel, do Egito para a terra prometida, atravessando aquele deserto causticante. O povo reclamava, murmurava, testava tanto a Deus, que de vez em quando Deus dava uma disciplina neles. E uma vez vieram serpentes, mas eram tantas. Eles foram cruzar um lugar que estava assim de cobra, mas não era pouca não. Eram milhões de pessoas, provavelmente cerca de 2 milhões de pessoas, e muitos, mas milhares, sendo picadas de serpentes muito venenosas. E começaram a morrer, inchar, dores horríveis e morrer. Moisés, o líder do povo, vai diante de Deus e clama: Deus, por favor. E Deus: esse povo merece, porque eles têm blasfemado contra mim. O pecado deles transbordou o meu cálice. Eles têm... E Moisés clama, e Deus fala: tá bom, Moisés, por amor a você, que é um intercessor fiel, então faz o seguinte: manda Arão, que é o sacerdote,
esculpir uma serpente em bronze, prende essa serpente numa vara bem alta e põe no meio do acampamento, onde tinha barracas para todo lado para caber 2 milhões de pessoas. Levanta bem alto, quem for picado por uma cobra e olhar para a cobra, o veneno dela desaparece e ela não morre. Interessante, né? Por que Deus não mandou Moisés fazer a imagem de um cordeiro? Porque não era o cordeiro que tira o pecado? Por que a serpente? Porque o que nos mata é o veneno do pecado. O que matava ele era a serpente. Por isso Jesus se fez pecado. Ele não se fez cordeiro, ele se fez pecado, para que eu recebesse a cura, a salvação, a justiça de Deus. A Bíblia diz, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você entende isso? Você entende que Deus teve que tomar uma decisão? Ele amava tanto a todos nós, mas amava também e demais e totalmente seu Filho. Mas ele tinha que decidir o que eu vou fazer. Talvez você já tenha visto na internet a história real, verídica, de um pai que trabalhava numa ferrovia, cuidando de uma ponte onde o trem passava. A ponte estava levantada, não era hora de vir trem, mas é cometido um gravíssimo erro. O trem então vem sem aviso, passa o sinal vermelho, e de repente o trem aparece. O menino vê e tenta avisar seu pai, e ele tenta fazer algo, e o menino cai num fosso onde, se a ponte fosse fechada, ele morreria esmagado. O pai vê o trem vindo, mas vê o filho lá. Não dá tempo dele tirar o filho. E ele tem que tomar uma decisão. Todos do trem morrem ou seu filho morre. A alavanca está na mão dele e ele tem que decidir. A Bíblia diz que Deus tanto amou a gente que ele esmagou o filho dele. Vamos ver esse clipe? Vamos assistir. Vai passar para você dar uma olhadinha. Alguns já viram, mas vamos assistir. Cinema grátis, só não vai ter pipoca.
Salvação é muito mais do que a gente tem imaginado. Salvação é, acima de tudo, sim, ir para o céu. Certeza após a morte. Mas salvação é direito, é bênção, a vida aqui na terra. Viver uma vida plena, viver uma vida livre, uma vida com futuro. Salvação é uma palavra muito ampla. Salvação significa ter acesso, direito a se tornar filho de Deus. Salvação é essa troca maravilhosa que o Senhor fez por nós. Nós não podemos nunca nos esquecer. Não podemos deixar que as circunstâncias de um mundo caído, um mundo de trevas, um mundo mau, mintam para nós. E não podemos deixar que as mentiras aí falem mais forte ou mais alto do que a santa e verdadeira palavra de Deus. Ela diz que quem se converte se torna justiça de Deus. Durante muitos anos, eu sofri desse complexo de inferioridade. Muitos e muitos anos, eu achei sempre que eu não era digno. Sabe o que eu descobri depois? Que pessoalmente eu não há mérito em mim. Mas Jesus me deu a justiça dele. Eu posso ter coragem, eu posso correr, pegar os bombons da mão dele, pular no colo, passar a mão no rosto. Eu posso entrar na sala dele, eu posso pegar o que eu quiser, pedir o que eu quiser. Eu posso pedir anjos para me abençoar, eu posso pedir sua proteção, porque eu fui feito justiça de Deus. A morte de um mais querido trouxe salvação a todos. Mas a Bíblia deixa clara que a todos quantos, a Bíblia deixa bem claro que todos quantos o receberam, Deus deu a esses o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu vou servir daqui a pouquinho, nós vamos servir a ceia, uma festa que lembra que Jesus morreu por nós. Aqui tem um monte de copinhos que falam de sangue derramado. Para quem já recebeu Jesus como Salvador, é um memorial. É uma lembrança daquele dia que eu me converti, do dia em que eu recebi a Cristo. Nós vamos participar daqui a pouco, mas para alguns hoje, pode não ser uma lembrança, pode ser o dia de se receber a Cristo. Nós vamos receber um pedacinho de pão, um cálice, mas você pode receber o próprio Jesus hoje no seu coração, se você entender e crer que Ele está te chamando, que Ele te escolheu, que Ele te convida a ser salvo. Ele te oferece. E você tem que avaliar e pensar. É isso mesmo que você quer fazer? Aquela moça, ela entendeu, como eu vou continuar vivendo assim, se alguém pagou com a sua vida para me salvar? E a vida dela mudou. Quanto mais se o Filho de Deus morreu para te salvar, você ainda vai ficar preso lá nos seus cachimbinhos, nos seus pecados, na sua vida vazia. Não precisa, não é? Então nós vamos dar prioridade. Antes de servir a ceia, você é nossa prioridade. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria que você orasse junto comigo. Eu queria muito que você que já é crente, você que já entregou sua vida a Cristo, eu queria que você orasse muito fervorosamente e começasse a agradecer e louvar e declarar: eu fui feito justiça de Deus. Eu sou livre, meus pecados são perdoados, foram apagados. Eu fui completamente declarado totalmente justo. Ninguém me acusa, já não há condenação para mim. Eu queria que você fosse se alegrando, mas você que não teve ainda coragem, muitas pessoas têm medo de ter fé, medo de ter fé. Por que ter medo de ter fé? Porque ser um seguidor de Jesus tem um preço. Tem mesmo, tem um preço mesmo, mas tudo que é bom tem um preço. Você pode ir ali no supermercado aqui do lado, pegar uma carne congelada, meter no micro-ondas, em 5 minutos está comendo uma carne. Ou você pode gastar 2, 3 horas numa receita deliciosa, tenra, suculenta, dá trabalho, mas é delicioso, é carne de verdade. Claro que seguir a Jesus é difícil, claro que ser cristão tem um preço, claro que ser um discípulo
mas é delicioso. É a verdadeira vida e não um pacote isopor podre, sem gosto. Escolha. Dá trabalho mesmo, tem que renunciar a coisas, tem que tomar decisões, claro, mas é vida. E eu chamo você a tomar sua decisão. Pastor, como eu faço para entregar minha vida a Cristo? Faço como eu fiz. Um dia eu orei, me prostrei diante de Deus, assim numa reunião como essa, e eu repeti uma oração. Convidei Jesus, pedi perdão, confessei que Ele era a partir daquele dia meu Salvador. E é assim que se faz. Mudou a minha vida e vai mudar a sua hoje também. Não tenha medo de ter fé. Não tenha medo de ter fé. Não tenha medo. Ela te conduz à verdadeira vida. Então, se você quer entregar sua vida a Cristo, feche os olhos e ore comigo agora. Com muita sinceridade. É uma oração que se dirige a Deus, o Pai, o Criador. Porque foi Deus que te amou e deu o Filho, então você vai a Ele. Então agora, direciona seu pensamento para Deus. Ele está aqui, Ele é Deus. E diga para Ele assim: Senhor Deus. Repete em voz alta se você quer receber a Cristo. Sussurra esta oração, mas diga: Senhor Deus, eu ouvi o Evangelho, as boas novas de salvação, e eu entendo e reconheço que eu sou um pecador, uma pecadora. Por mais que eu tente, eu nunca vou conseguir me salvar sozinho. Eu entendo e compreendo e creio que Jesus morreu na cruz em meu lugar. É a troca do Calvário. Ele se fez pecado para que eu fosse perdoado. Por isso eu me arrependo profundamente. Eu clamo o perdão de Deus. E eu recebo pela minha escolha Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida. Eu o recebo como meu Salvador. Me perdoe, Senhor. Apaga os meus pecados. Dá-me um novo nascimento, uma vida nova, perfeita. E me ajude a andar nos teus caminhos, a ter sede de justiça e a mudar de vida. Me abençoe, me cure, me liberte. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Entra na minha vida. Entra no meu coração. Seja meu Senhor e meu Salvador. Eu oro a Ti, Deus, no nome do Seu Filho Jesus. Amém. 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 Eu tomei essa decisão já há mais de 40 anos atrás. Já tenho 54 anos. Eu tomei essa decisão há 42 anos. Eu tinha só 12 anos. Muitos aqui já tomaram essa decisão. Quantos aqui já são crentes salvos e lavados pelo sangue de Jesus? A imensa maioria. E agora eu pergunto: quem fez esta oração hoje, junto comigo? Eu gostaria de conhecê-lo. Gostaria de saber, e hoje? Quem hoje tomou essa decisão? Entregando sua vida a Jesus. Levante a sua mão, quero ver se você tomou essa decisão. Deixa-me ver. Tem alguém aí? Ah, estou vendo lá, Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe também. Graças a Deus. Lá em cima, ó, tem muita gente, graças a Deus. Alguém aqui embaixo entregando a sua vida lá atrás, aquela moça. Deus te abençoe, querida. Jesus te abençoe. Eu já vi. Mais alguém? Mais alguém fez esta oração e hoje está confessando e dizendo: eu aceito o sacrifício de Jesus? Aqui essa moça. Deus te abençoe. Deus te abençoe.